Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na Bolsa de Valores para conquistar a sua liberdade. E vamos logo ver aqui o resumo da semana com a Ana Inês. Vamos para o resumo da semana. A temporada de resultados do terceiro trimestre de 2025 no Brasil e nos Estados Unidos da América entrou no modo turbo. Nos Estados Unidos, a expectativa é que as Big Techs continuem puxando o crescimento, mas em ritmo mais lento. No Brasil, o foco está nas commodities e no varejo para dar o termômetro da economia doméstica, pois os bancos seguem fortes. As dúvidas sobre a política monetária do Fed continuam no centro das atenções. O mercado está ansioso para saber quanto a taxa de juros americana vai cair, mas o cenário macroeconômico misto e o apagão de dados do maior shutdown da história americana deixam o Fed operando às cegas. Essa incerteza sobre os juros e a falta de dados criam volatilidade. Se o mercado aposta em corte, ações sobem. Se aposta em manutenção ou alta, ações caem. O shutdown adiciona um risco extra de surpresa, pois o Fed pode tomar decisões com base em informações incompletas. A COP30 no Brasil gerou manchetes, especialmente com as declarações de Lula, que alfinetaram o governo de Donald Trump. Embora o governo tente minimizar, mas a verdade é que as negociações estão paradas e as tarifas continuam. Se as relações azedarem, setores exportadores brasileiros podem ser penalizados. Nos próximos minutos, o MDR vai mergulhar nos gráficos e explicar esses movimentos. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a Ana Inês, mas pode me chamar de AI. Até a próxima! Então, turma, essa semana aqui tivemos mais do mesmo, né? A questão é que o mercado internacional foi uma semana de correção, mas nada que mude ainda o gráfico, nós vamos ver isso daí, as tendências continuam, né? E o Brasil continua se superando, né? E fez mais uma semana de alta muito bonita, né? Independente de tudo que está acontecendo, está indo embora e o dólar continua lá embaixo. Então vamos operar a tendência, que é a melhor coisa que a gente faz, tá? Então você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodante live todo dia às 8h15 da manhã, no meu X, @mdroberto, onde eu posto os meus swing trades no mercado internacional. Se quiser operar com a gente no método da X, tem link na descrição do vídeo. Então aqui no mapa de calor do mundo, a gente vê que é uma semana normal, né? Você vê o EWZ, obviamente, foi muito bem, né? A Europa também está mais ou menos na mesma, né? Ali no topo histórico, meio consolidado e tal. E a Ásia fez uma semana de correção também, acompanhando os Estados Unidos. Já o S&P 500, você vê que a economia real está andando ok, né, mais esverdeada, só que essas Big Techs aqui, elas começam a preocupar, né, e sem elas o mercado não anda, né, está totalmente alta, totalmente apoiada nesses mercados. E o que está acontecendo é hora de questionamento da inteligência artificial, ou seja, já foram divulgados aí praticamente todos os balanços, falta só a NVIDIA, né, de relevante nesse segmento. E a grande pergunta é quando é que vai começar a vir receita equivalente a todo esse capex que já foi investido, né, e ao que ainda está programado para investir, como por exemplo no ChatGPT, né, a OpenAI tem uma receita aí de 13 bilhões de dólares e está programando investir 1,4 trilhões de dólares em data center e nessas coisas. Então, assim, o mercado começa a questionar e aí, principalmente, as empresas mais ligadas à inteligência artificial foram as que mais sofreram. Agora, a tendência não mudou, ninguém perdeu o fundo, continua tudo igual. Então, pode ser só aí uma chacoalhadinha e vamos seguir o gráfico, né? Então, olhando aqui o VIX, ele deu uma assustadinha, mas deixou a clássica sombra aqui, chegou a bater os 22, deixando a clássica sombra para cima, voltando. Então, normal essa volatilidade, por conta de tudo que está acontecendo. Lembrando, né, o mercado americano está com o maior shutdown da história, né, venceu o outro shutdown, que também foi da era Trump, né, e ainda não tem luz no fim do túnel de como resolver esse imbróglio, né. Aí os juros americanos, está aqui um clássico candle de indefinição. A Europa ainda continua aqui num zigue-zague altista, né? Difícil de cair mais esses juros na Europa. Reino Unido se segurando no fundo e o Japão também fazendo uma reaçãozinha aqui. Parece que ainda não está na hora de cair, né? Olhando aqui o S&P 500, veja que nós tivemos aqui uma semana de correção,
Mas olha, o que eu digo que a tendência está mantida aqui, né? Então a gente teve outras correções aqui e por enquanto para mim não tem nada para se assustar, principalmente porque quando a gente olha aqui o gráfico diário, nós vemos que na sexta-feira nós temos aqui essa retração de Fibonacci, né? Temos aqui essa linha de tendência que vem lá de baixo e na sexta-feira ele já fez essa reação. Então a minha expectativa é que essa semana aqui seja uma semana de alta, assim como aconteceu das outras vezes, né? Então não acho que a tendência, por enquanto, está em perigo, né? Aí quando a gente olha aqui a Nasdaq, que supostamente deveria ser o índice que mais sofre, né, com essa parte de inteligência artificial, ele também continua se mantendo aqui no zigue-zague altista, por enquanto só pullback, também reagiu ontem, deixando uma sombra aqui para baixo, do mesmo jeito que o S&P 500, então tá tudo normal, né? E aí o Dow Jones também fez a mesma coisa, né? Semana de baixa aqui, mas é só correção, e o Russell 2000, por enquanto, dentro da consolidação, também reagindo aqui ao fundo. Indo para a Europa, tivemos uma semana de correção, mas isso daqui ainda continua sendo pullback, o Eurostock 50 ainda continua no topo histórico, a Alemanha continua dentro da consolidação, nenhum sinal de que vai sair daqui, o Reino Unido fez um candle de indefinição, mas no topo histórico, né? E a França fez uma correção maior. Agora, a dúvida da França aqui vai se segurar aqui nesse suporte ou vai perder? Se perder o fundo aqui dessa semana, nós podemos esperar mais correção na França e aí não duvido fazer isso daqui, né? Porque a França continua com seus problemas políticos lá, está com dificuldade, o primeiro-ministro está com dificuldade. Enquanto o Macron está tocando tambor na COP30, o primeiro-ministro está com dificuldade de aprovar o orçamento lá e pode cair mais um governo que é um atrás do outro que cai lá na França, né? E aí isso obviamente atrapalha a bolsa. A Espanha continua bem, né? Uma semana aqui praticamente um candle de indefinição, e a Itália também um candle de indefinição no topo histórico, ou seja, a Europa está indo bem, né? Indo aqui para a Ásia, veja que a China, ela se manteve aqui, né? Não fez uma correção assim como o mercado americano. E o Japão, ok, né? Já chegou aqui num alvo importante de Fibonacci desse pivô de alta e fez um candle de baixa aqui, mas agora precisamos esperar para ver o tamanho dessa correção aqui, se ela para aqui ou se ainda vem mais correção. Mas nada para se preocupar, a tendência continua de alta, né? Mercados emergentes também, tendência continua de alta, semana de correção. O EWZ fez esse rompimento maravilhoso dessa linha de tendência que vem de lá, de 2008, e fez esse pivô de alta aqui, né? Mais um pivô de alta. Então, assim, não adianta esperar que a gente vá fazer aqui, isso pode acontecer, mas é exceção, né? Uma alta infinita. O que deve acontecer é a continuidade desse zigue-zague, né? Sobe, aí depois faz uma correção, sobe, faz uma correção. Aqui, já fez um pivô de alta, espero que ainda suba mais, mas depois deve ter correção. Normal o zigue-zague do mercado, mas está muito bonito esse gráfico, né? Indo agora para as commodities, nós temos aqui o petróleo, que continua virado para baixo, né? Então isso daqui é um 1, 2, 3 de venda no semanal, um gráfico que está em tendência de baixa, né? Ou seja, esse negócio aqui pode voltar lá para os $60, seria muito bom para todo mundo, né? Minério de ferro continua na mesma região aqui, semana passada corrigiu bastante, semana aqui parou, né? E o cobre também, né? Isso que indica aí uma certa fraqueza na economia, né? Tanto petróleo, minério de ferro, cobre e tal. Já o ouro, essa semana, deu uma parada, né? Então, aqui eu acho que ainda é cedo para falar, mas do mesmo jeito que aconteceu aqui, tá vendo? Olha, imagina que você estava aqui, ó, depois de toda essa alta, aí ele pega e faz essa correção aqui, né? Aí você começa a se preocupar. Então, nós estamos aqui neste momento onde você começa a se preocupar. E aí depois o que ele faz? Ele fica aqui um tempão lateralizado. Então, aqui eu acho que a gente estabeleceu aqui uma região onde ele deve ficar durante um tempo, tá? Entre 3.800 e 4.400. Do mesmo jeito que quando ele ficou aqui entre 3.100 e 3.500, um tempão, provavelmente é o que acontece, tá? Então tem que ter paciência com o ouro, pelo menos por enquanto. Não sei o que eu fiz aqui. E agora, pronto.
vamos aqui para a prata. A mesma coisa, né? Só que a prata eu acho que ela tem mais possibilidade de continuar essa alta do que o ouro, tá? A prata está numa situação de short squeeze aí mais intensa do que o ouro. Então nós temos dois cenários aqui. Ou ele fica lateralizado aqui nessa região dos $50 por um tempo, ou então ele volta a subir. De qualquer jeito só tem compra, tá? A platina também agora deve ficar um tempo aqui nessa região. O urânio corrigiu bastante, né? E estamos falando aqui de um pullback nessa região, então normal, né? Se vier aqui e fizer 1, 2, 3, tem compra, mas tem que ter paciência. Indo para as moedas, o DXY agora chegou aqui na região dos $100, é muito claramente uma região de resistência, já reagiu para baixo. Então, assim, isso daqui é uma grande consolidação aqui, onde ele fica entre os 85 e $100 e deve ficar aqui por um bom tempo, né? Acho que tudo que tinha para acontecer no dólar já aconteceu e, salvo alguma novidade aí, ele deve ficar nessa região. Já o Bitcoin, olha, teve uma semana aqui de novo testando os $100.000, né? Então, do mesmo jeito que tem essas indefinições aí, preocupação com a inteligência artificial e tal, também tem essa situação aqui do Bitcoin. E eu só quero lembrar que, mais uma vez, né, já cansei de falar isso daqui, o Bitcoin tem essa característica, né? Então, até ontem à tarde, o Michael Saylor, lá da MicroStrategy, colocou um post lá no X, dizendo apenas buy now, mais nada, né? Então, eu não sei o que é que ele tem de informação ou o que é que ele obviamente é um defensor do Bitcoin, então tem que dar um desconto no que ele fala, né? Mas como ele é um cara que compra muito, né? A gente tem que respeitar também o que ele fala, não dá para ignorar. Então, assim, mais uma vez eu digo, né? O Bitcoin tem essa característica, né? Ele está aqui consolidado, você acha que vai romper, aí ele dá essas espetadas para baixo, aí de repente vai. Aí aqui estava consolidado, né? Aí dá uma espetada para baixo e vai. E aqui ele pode estar dando essa espetada para baixo, tá? Não sei se já parou, se vai vir mais. Região dos $100.000 para mim é um suporte muito importante, né? Então, obviamente, tem que ficar de olho em compra. Não adianta querer colocar o carro na frente dos bois. Então, por exemplo, aqui no gráfico diário, você pode fazer uma compra a partir aqui dos 104.500, mais ou menos, e o stop está aqui nos $98.000, né? Então, quando você fala, putz, mas é um stop aqui de $6.000, mas é um stop de 6%. 6% é um stop normal para qualquer ativo. O problema é que o Bitcoin é caro, né? Então você controla isso daí no tamanho da sua mão, tá? A mesma coisa o Ethereum, né? A mesma coisa que eu falei para o Bitcoin vale para o Ethereum. Ele também dá essas espetadas para baixo. Obviamente a gente fica preocupado dele corrigir mais. Se vier aqui nos 3.800 seria uma oportunidade, 3.800, entre 3.800 e 3.500 seria uma oportunidade ótima de compra, né? Mas eu não sei não, eu acho que ele deve se segurar aqui acima dos 3.000, tá bom? Então, vale a mesma coisa. Indo agora para as magníficas, nós temos aqui a Apple, que se segurou bem aqui, né? Fez aqui um inside candle, depois de romper o topo histórico. Isso aqui é sinal de continuidade de alta, né? Já a Microsoft, temos aqui claramente uma consolidação, né? E esse sinal aqui é muito feio. Vamos até ver se tem divergência, ó, uma grande divergência no IFR, né, porque fez aqui um topo duplo e aqui fez uma bela de uma divergência. Então essa Microsoft ela pode perder aqui o fundo e vir corrigir mais, né? E se isso acontecer, aí a gente traça aqui um Fibonacci e vamos ver até onde esse negócio pode ir, né? E aí você vê que a primeira retração aqui, ó, coincide mais ou menos com o primeiro topo, a segunda com esse segundo topo e a terceira aqui com essa região, né? Então, se perder esse fundo aqui, a gente tem que ficar de olho nessas retrações. A tendência ainda permanece de alta, como eu disse, né? A Amazon rompeu o topo com um belo gap de alta, veio fechar o gap, agora isso aqui é um pullback no topo, então não duvide desse negócio ou marcar aqui um fundo e virar para cima novamente, tá?
tendência continua bonita. O Google com a tendência maravilhosa, assim como a Apple também fez um inside candle. Veja que esses ativos que estão melhores, né, como Google e Apple, o mercado corrigiu e eles simplesmente fizeram candle de indefinição, né, ou seja, querem continuar subindo. Já a Meta continuou caindo, mas temos aqui esse canal de alta, né, então chegou aqui nessa região. Para mim é uma região interessante de compra, né, aqui tem suporte também, então precisa dar sinal, obviamente, né. O mercado não gostou muito do capex da Meta, né? Então com muita despesa, né? É meio traumatizado com aquela história do metaverso, né? Lembra quando o mercado não gostou de todo o investimento em metaverso lá, ele penalizou bastante a companhia. Só que a companhia soube lidar com isso daqui e depois fez toda essa alta aqui absurda, né? Então veja como ele penalizou bastante, né? Mas depois veio aqui subir 700%, né? Num período aqui de 2 anos. Então aqui pode penalizar um pouco, enquanto continuar no zigue-zague de alta, eu continuo confiando nessa tendência, tá? A Netflix também, aqui temos essa linha de tendência, né? Ela está exatamente nesse momento, tem aqui esse topo anterior, então a questão é ver se vai reagir aqui a essa região ou não. Ainda não reagiu. De qualquer forma, a compra correta é aqui no rompimento dessa bandeira de alta, aqui nos 2.250. Né? A Tesla também continua consolidada aqui, essa semana aqui foi para baixo, foi aprovado lá o pacote de $1 trilhão do Elon Musk, né? Então não sei se isso daqui tem alguma coisa a ver ou não, né? Ou está ligado também com o balanço, não sei. Mas de qualquer jeito, isso daqui é uma consolidação no topo histórico, né? Então, enquanto estiver aqui acima, só compra para Tesla, né? Não há nada para se preocupar ainda. E a Nvidia, que é o maior representante aí desse negócio da inteligência artificial, fez uma semana de correção, mas olha, isso aqui é um pullback no topo histórico e não duvido desse negócio ir para cima, tá? Então, assim, os gráficos estão muito claros, né? Principalmente dessas magníficas, né? Todos em tendência de alta, alguns mais fortes, outros mais fracos, mas ninguém fez nada assustador, assim, agora marcou topo, agora vai virar, acabou aí a tendência. Não, nada disso. Então a gente segue operando da mesma forma, aproveita essas correções para fazer novas entradas, tá bom? Então agora vamos ver o Brasil. Então o Brasil já teve uma semana diferente, né? Os juros continuam na mesma, né? Então tivemos aí divulgação do Banco Central dizendo que vai continuar com juros de 15% e tal, e está sendo duro, então não mexeu aqui. Já o Ibov, olha só, que semana espetacular, 4 semanas de alta aqui, e o Ibov está com essa característica, né? Então ele fica enrolando um tempão, aí quando ele resolve andar, ele dá uma paulada, né? Olha aqui, 3 semanas, aqui várias semanas, e agora está com 4 semanas aqui. Ele está fazendo isso aqui, mas na sequência, a gente não sabe se já é agora ou não, mas na sequência ele faz as correções, né? E as correções aqui são chatas, né? Então ele pode a qualquer momento voltar aqui. Então assim, proteja os seus trades, tá bom? Olhando aqui o índice, vamos para o gráfico diário, veja que ele está aqui num recorde de altas, né? Não sei se 12 ou 13 dias de alta, faz tempo que não faz isso daqui, né? E é uma exceção mesmo, né? Você vê que a gente viu um candlezinho vermelho aqui, pequeno, né? No meio desse caminho aqui. Então, enquanto continuar assim, é só compra no índice. Se ele resolver fazer uma correção essa semana, nós temos região de suporte clara aqui, a gente sabe como operar, tá bom? Aqui, vou olhar os 60 minutos aqui rapidinho, né? Mas 60 minutos está maravilhoso, né? É só pivô de alta e enquanto continuar fazendo pivô de alta é só compra, tá? O dólar já está aqui nesse fundo, né? Então, fazendo pivô de baixa, então pode dar venda no dólar esta semana, tá? Então, olhando aqui o gráfico diário, a gente vê que a tendência continua bem de baixa, né? E se perder esse fundo aqui, tem venda no dólar. O gráfico semanal também bem baixista, né? E olha, uma semana aqui fazendo um candle realmente com fechamento mais baixo do que toda essa região. Então nós podemos ter continuidade baixa
e fazer aquilo que eu estava esperando já há um tempo, né? E ele está demorando a fazer, né? Vim aqui no 5.200, 5.250, né? Esse movimento faria sentido. As small caps continuam para cima aqui, obviamente precisa romper essa região, né? Então para day trade dá para ir operando, o swing trade só se romper essa região. Indo agora para os principais setores, temos gráficos muito bonitos, né? Então, olha, o setor financeiro está imparável, né? Rompeu o pivô de alta, os bancos estão muito bonitos, muito bom de operar esse setor. O setor de materiais básicos fez uma reaçãozinha aqui, mas esse gráfico está meio confuso, né? Assim como a Vale, né? Setor de utilidades, imparável também, olha só, mais uma semana espetacular, é um dos melhores setores para se operar, junto com o setor imobiliário. Então, banco imobiliário e utilidades estão muito bonitos, são essas as melhores empresas para se operar no momento, tá? Imobiliário mais um pivô de alta. O setor industrial resolveu reagir e agora, olha só, está querendo romper esse topo, né? É topo histórico. A VEG está fazendo um movimento maravilhoso, né? E até o setor de consumo está tentando aqui se livrar dessa região, né? Mesmo com essas notícias aí de juros, eu acho que a hora que começar a cortar juros, esse negócio aqui vai explodir, porque está muito amassado. As empresas estão muito baratas, né? Então tem que ficar atento a hora que isso daí acontecer e começar a se posicionar. Indo agora para as principais empresas do Brasil, nós temos aqui o Itaú, que está maravilhoso, né? Rompeu o topo histórico, fez aqui um candle de indefinição, mas é só compra em Itaú. Bradesco não rompeu o topo histórico ainda, tem espaço para andar, mas olha, tá muito bonito, né? É só compra aqui, tanto para day trade quanto para swing trade, e o Bradesco tem uma avenida aqui, né? Para ele vir testar topo histórico, da onde ele está. Obviamente tem um monte de resistência no caminho, né? Mas olha, estamos falando aqui, ele está quase 60% abaixo do topo histórico, então tem muito espaço para andar. O Banco do Brasil também tem bastante espaço para andar e agora ele está aqui numa zona de muita importância, né? Tem aqui essas resistências aqui, né? Nessa região aqui, entre 22 e 24, se ele conseguir vencer isso daqui, ele pode voltar a testar topo, né? Então também tem bastante espaço para andar aqui, estamos falando de mais de 30% aqui para andar. Fantasma aí de sanções, por enquanto está parado, né? Então vamos operar o gráfico, né? A Sambi também se livrando dessa região aqui, olha, também tem muito espaço para andar, né? E a Sambi, quando ela resolve andar, ela dá essas pauladas aqui, né? Veja que é o que ela está fazendo nesse momento. Então eu não duvido ela meter aqui uma alta sem olhar para trás, tá? Então fica de olho aqui que nós temos 50% para ir testar o topo. A Vale está aqui nessa região agora, onde tem essa linha de tendência, tem muita briga aqui, ela ficou bastante tempo aqui antes de perder essa região aqui dos 65, né? Depois passou para baixo e agora vai ter briga para voltar para cima, né? Você vê que ela já tentou voltar aqui algumas vezes e não conseguiu. Então, nesse momento, tem que apertar um pouco o stop gain para quem está posicionado nela, né, quem fez essa compra aqui junto com a gente, né, e se perder o fundo aqui, aí pode vir uma correção, e pelo menos para vir testar aqui o 58, né. A Petrobras agora resolveu reagir essa semana aqui, né, então o mercado gostou do balanço, ela divulgou o balanço, veio lucro, veio dividendo, tá tudo ok por enquanto, né. Eu só me envolvo em compra em Petro se ela romper essa região aqui, né. Por enquanto, o que está reinando ainda são esses topos mais baixos e esses fundos mais baixos. Então, a tendência macro ainda é de baixa, né? Já a B3 continua no meio da consolidação, é difícil de se envolver com isso. A VEG, maravilhosa. Então, a VEG, ela ficou aqui um período longo aqui de correção, né? E agora parece que resolveu reagir, né? Então, assim, não tem muita resistência no meio do caminho para ela voltar a testar topo aqui. Estamos falando de 30% de alta, né? Então, nós começamos a comprar a VEG aqui, cansei de falar, né? E eu acho que tem oportunidade de continuar essa alta aqui, tá bom? Veja que a VEG aqui, nesse momento, ela meio que fez essa alta inteira sem olhar para trás, né? Então, pode acontecer isso novamente, tá?
Agora, a Magalu, ainda representante aqui do setor de varejo, né, ainda continua para baixo, então não mudou a tendência, né, acho que tem só venda em Magalu. E indo para as commodities, nós temos o milho, continua bem amassado, o boi fez uma semana de baixa aqui, isso daqui é uma bandeira de baixa, né, depois de toda essa queda, então o boi pode dar aqui mais uma pernada para baixo, tá? Não duvide disso daqui não. E engraçado até que o Trump essa semana, o Wesley Batista tá lá nos Estados Unidos que nem um louco tentando negociar as tarifas, né, e tal. E o Trump falou assim, não sei não, viu, mas tá estranho esse negócio porque o preço do boi tá caindo e o preço da carne continua alto, né? Por que isso daí não caiu, né? Nós vamos fazer uma investigação e quem é que tá responsável por isso daí vai pagar. Eu não sei se foi um recado para ele ou não, né? Mas para todos os produtores de carne. Só uma observação. No Brasil também não é diferente, né? A gente não viu essa correção do preço aí no supermercado, né? A soja, se romper o topo aqui, ela volta a subir, retoma a tendência, né? E o café está prestes a romper topo aqui, tem mais uma compra no café, tá bom? Então, turma, é isso daí. O vídeo nem foi muito demorado, porque realmente os gráficos continuam igual. Apesar da correção no mercado americano, a tendência continua para cima, então, enquanto não mudar isso daí, nós vamos continuar com viés comprador e no Brasil também viés comprador, que o mercado está para cima, tá bom? Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, considere inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. No meu X, @mdroberto, onde eu posto meus swing trades no mercado internacional. E se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo.